último dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia do novo coronavírus. De acordo com a OMS, o número de casos e mortes só tende a aumentar. Mais de 100 países já têm o registro da doença, inclusive o Brasil. Por isso, é muito importante que as pessoas estejam conscientes que é necessário adotar medidas de higiene e prevenção. Nossa equipe conversou com uma médica infectologista que falou sobre o período de incubação da doença, sintomas, etiqueta respiratória e quem são as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Existem muitas maneiras que a gente tem para prevenir a transmissão e a disseminação do coronavírus. Entre as principais delas estão a higienização das mãos, que podem estar sendo feita com álcool 70 ou com sabonete, sabão e água corrente. Outra maneira e outra medida extremamente relevante é a etiqueta respiratória, que são medidas ao tossir, espirrar e suar o nariz. Sempre que a gente fizer isso, usar o lenço descartável de papel e imediatamente após colocar no lixo e estar higienizando as mãos. Ao tossir também a gente orienta as pessoas que usem essa flexura, do cotovelo, do antebraço, que ao tossir estejam usando essa parte, porque se a gente sabe quando faz com as mãos, pode depois estar abraçando e até levando através das mãos a contaminação. Evitar aglomerações, tentar manter uma distância de 1 metro entre as pessoas e também manter os ambientes bem arejados, deixando as portas, as janelas de dentro das nossas casas, dos locais de trabalho e até do transporte coletivo abertas. A gente sabe que o vírus ele pode ficar sob superfície por horas, então a gente sempre pede e recomenda que as pessoas estejam passando álcool ou água sanitária ou até mesmo usando detergente para a limpeza de superfícies como celulares, teclados de computadores, bancadas, as mesas de escritório, maçanetas das portas, corrimão do transporte coletivo ou barras de segurança. Outra medida é a gente nunca estar colocando a mão no nariz, a mão do olho, e evitar também nesse momento estar cumprimentando as pessoas, abraçando ou beijando, porque a gente pode assim estar também transmitindo a doença. Uma dica bem importante para nós aqui no Rio Grande do Sul é a questão do chimarrão. A gente sabe que as pessoas compartilham as cuias com as bombas, mas a gente pede que evite de compartilhar esse tipo de utensílios, porque pode também estar havendo a contaminação através da saliva. Então vamos compartilhar a água e não a cuia e a bomba. Os sintomas do coronavírus, eles são muito parecidos, A gente costuma dizer que é uma síndrome gripal, onde as pessoas podem apresentar febre, que é em torno de 37,8, podem estar tendo tosse seca, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, um mal-estar, dor no corpo. E esses sintomas podem também estar acompanhados até de sintomas gastrointestinais, como diarreia. Mas os sintomas mais comuns são febre e tosse. Algumas pessoas podem apresentar falta de ar, e essas pessoas que apresentarem falta de ar, dificuldade para respirar ou uma piora da febre, essas devem estar se dirigindo às instituições de saúde para serem avaliadas por médicos. Nós temos também algumas pessoas que são consideradas grupo de risco, que são aquelas pessoas com mais de 60 anos, ou portadores de algumas comorbidades, como diabetes, hipertensão, doenças cardiocirculatórias, doenças reumatológicas, pacientes oncológicos, principalmente aqueles portadores de doenças hematológicas como leucemia, mieloma múltiplo, ou pacientes que fazem uso de algum tratamento imunossupressor, com uso de corticoides, quimioterápicos ou até antivirais para o tratamento do HIV. A doença do coronavírus, ela tem um ciclo que vai desde o momento em que você se contamina até o momento em que você vai ter os sintomas, e isso a gente chama de período de incubação, que ele pode ser de 2 até 14 dias,
que é a fase em que o paciente não tem sintomas, mas que pode já estar transmitindo a doença. Então, a gente sabe que os estudos têm mostrado que a maior chance de transmissão do vírus é quando o paciente tem sintomas. Normalmente, os pacientes ficam sintomáticos de 7 até 10 dias. Porém, os estudos têm demonstrado que pacientes assintomáticos podem sim estar transmitindo a doença. Aí é importante a gente ter o cuidado com as nossas crianças, porque a gente sabe que as crianças, elas são carreadoras de vírus, elas podem transmitir os vírus com facilidade sem ter apresentado grandes sintomas. Muitas vezes elas estão assintomáticas, mas podem estar fazendo a transmissão dos vírus. Por isso é importante a gente cuidar o convívio de crianças pequenas com idosos, tentar evitar um contato muito próximo para que esses pacientes assintomáticos não estejam transmitindo a doença para esses grupos de risco.